Vamos falar um pouquinho mais sobre o momento do dólar, que está em baixa e está mantendo esses patamares menores para 2025, e também os recordes na Bolsa de Valores que já trouxemos por aqui, três em seguida. O que dá para esperar daqui para frente? Chama a nossa tela Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo. Seja bem-vindo, um ótimo dia. Bom dia, Gabriel, tudo bom? E aí, ô Alexandre, tá raso, tá fundo, a gente pisa de um lado, pisa do outro, otimismo, um pouquinho mais de pessimismo por conta do comunicado do Copom de ontem. Como é que você viu essas reuniões e a reação em seguida do mercado? De colocar muita euforia para a Bolsa de Valores e agora o dólar continuando a cair, talvez com a precificação aí do diferencial de juros um pouco mais alto. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem insistido muito ao longo do ano que o Fed ia começar um ciclo de relaxamento monetário no último trimestre, acabou se materializando esse cenário. Eu atribuo quase tudo de bom que está acontecendo com os ativos no mundo ao movimento do Fed, né? Se você for verificar, ouro está no recorde, S&P está no recorde, Nasdaq está no recorde, a Bolsa de Valores aqui no Brasil está no recorde, o dólar está no ponto mais baixo do ano, e você vai andando em todos os mercados, de qualquer lugar, você está vendo os ativos de risco subindo, porque justamente a taxa de juros nos Estados Unidos está caindo e, ao mesmo tempo, o dólar enfraqueceu no mundo inteiro, né? O dólar perdeu 10, 11% do valor contra todas as moedas. Aqui no Brasil, essa perda é um pouco maior, e aí tem um paradoxo. O Brasil continua sendo um país com fundamentos ruins. A gente tem um fiscal assustador, né? A dívida está crescendo numa velocidade fora de controle, então é muito preocupante, mas isso ficou um tema para depois da eleição. É o próximo presidente que vai ter que lidar com uma dívida que vai estar beirando 90% do PIB, que é um nível que país emergente nenhum pode ter. Mas isso já está meio que, vamos dizer assim, o mercado convencionou que esse assunto vai ser tratado em 2027. E aí o que sobra é esse contraste entre um impulso global muito favorável e uma economia aqui no Brasil que está desacelerando em função dos juros muito altos. Esses juros muito altos são provocados por uma política fiscal que é muito expansionista, então tem uma disfuncionalidade no conjunto das políticas, né? O fiscal empurra, o monetário breca, o fiscal empurra muito, o monetário breca muito, então você tem um desequilíbrio, mas o resultado líquido disso para o dólar é favorável, porque o diferencial de juros ficou grande e realmente o real está sendo um destaque de apreciação, até surpreendente, aí o nível de 5,30 não deixa de ser uma surpresa. Você enxerga essa comunicação mais dura do Banco Central empurrando um pouquinho o corte de juros para frente? Primeiro, qual que é a projeção de vocês? Vocês acreditam que corta no final deste ano, no começo do ano que vem? E essa comunicação dura de ontem, repetindo comunicados anteriores, empurra um pouquinho mais para frente? Eu acho que não mudou o nosso cenário, né? A gente tem o Banco Central começando a cortar em janeiro. É, Daí as pessoas falam, mas pode ser dezembro? Eu falo, puxa vida, janeiro, dezembro, do ponto de vista de política monetária, que é uma coisa que está olhando 6, 9 meses à frente, é quase a mesma coisa. Evidente que com um quadro mais favorável em termos de câmbio, em termos de inflação doméstica, que também melhorou, o corte em dezembro, ele é plausível. A gente acha que faz mais sentido esperar um pouquinho, mas o que a gente tem muito diferente do mercado é que a gente imagina que o Copom começa a cortar em janeiro e leva a Selic até 11%. O mercado tem 200, 250 pontos de queda, a gente tem 400. A nossa percepção é que se a inflação for convergir, né, a gente tem uma inflação em 2027 chegando em 3 no terceiro trimestre de 2027, você tendo uma inflação que vai andando em direção a 3, não dá para ter um juro real muito maior do que 7 ou 8%. Então, a gente vê efetivamente cortes mais amplos em 2026 do que o mercado está vendo nesse momento. E aí, olhando para a moeda especificamente, hoje uma reação um pouco mais negativa para o dólar. De novo, 5,27 está na mínima do ano. Vocês enxergam mais espaço para essa moeda cair? Caso, claro, mantenha esses baixos patamares, a gente pode ver o cenário melhorar ainda para a política monetária também? Olha, você sabe que a brincadeira no câmbio é que o câmbio existe para desmoralizar economista, né? Sim, espaço tem, né? Especialmente com esse diferencial de juros. Eu fico um pouco surpreso porque, de fato, agora a gente começa a navegar um nível de câmbio que estava associado ao período em que o arcabouço fiscal era crível e as metas iam ser cumpridas, né? Sempre lembrando, em 2024, o arcabouço foi aprovado em 2023, em agosto de 2023. Em abril de 2024, Lula anunciou que não ia mais cumprir as metas.
e em novembro ele fez um pacote que decepcionou. Então a gente está com um fiscal muito pior do que a gente imaginava, né? Muito pior que as metas do arcabouço. O arcabouço mirava numa dívida PIB de 85, 86% desculpa, de 77, 78% do PIB, e a gente vai terminar com 84, 85% do PIB. Então, são 7, 8 percentuais a mais de dívida PIB, que é realmente um nível muito preocupante. Então, me parece que esse nível de 5,30, 5,20 deveria ser um ponto de sustentação em que os nossos problemas fiscais, as incertezas eleitorais, as dúvidas e até mesmo o calendário, né, os últimos 2, 3 meses do ano são períodos mais complexos para o câmbio, você tem mais saídas de capital do que entrada, deveriam deter um pouco essa apreciação. Mas, de novo, o câmbio existe para desmoralizar as projeções dos economistas. E aí, por exemplo, eu queria trazer o tema Estados Unidos de volta, porque eu queria justamente entender como o voto dissidente de Stephen Miran, e talvez o grafo de pontos em que um diretor aponta para mais 2 cortes de 0,5 ponto percentual lá nos Estados Unidos, mexe com essas projeções, porque temos uma reformulação em andamento, no ano que vem vai ter troca de presidente do Fed, alguns dos diretores regionais, dos presidentes regionais do Fed também serão trocados por Donald Trump. Ainda há um debate se Lisa Cook vai deixar ou não o seu cargo. Isso pode mudar a trajetória de juros nos Estados Unidos, na tua opinião, Alexandre? Olha, esse tema de ataque institucional ao Fed é um tema complexo, né? A gente observou um aumento da inclinação da curva, né, que é a diferença entre o 2 anos e o 10 anos, e depois do 10 anos para o 30 anos, né? Especialmente o 10 anos com 20 e o 30 anos, a inclinação aumentou, né? A diferença entre esses termos aumentou. Isso é um marcador de risco importante, né? Você tirar a credibilidade da autoridade monetária e sugerir que você vai ter uma política monetária mais frouxa para estimular a economia no curto prazo, é uma coisa que nós brasileiros conhecemos bem como funciona. A curva curta cai, só que a inflação sobe, o risco de inflação no futuro sobe e os termos mais longos sobem. É muito contraproducente, né? Os governos populistas tendem a fazer isso, a gente conhece como funciona, é muito ineficiente no médio e longo prazo. No curto prazo, acaba estimulando a economia. Então, esse é um tema que preocupa. Mas, por enquanto, o mercado e a gente compartilha dessa opinião, percebem esse processo como alguma coisa limitada, né? O Fed é uma estrutura robusta, a própria Suprema Corte deu autonomia ao Fed com relação a Lisa Cook, então é uma tensão, por enquanto não é uma crise, mas se esse movimento se expande, isso pode virar uma crise, e aí a gente vai observar o 20 anos e o 30 anos subindo, né? O do 30 anos teve, há 3 semanas atrás, ele bateu 5%, agora está na faixa de 4,60 e pouquinhos, então acho que o marcador para essa preocupação é realmente o 30 anos. Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esta super quarta e os movimentos do mercado. Um bom dia, um bom trabalho a você. Bom dia para todo mundo, eu que agradeço a Agradecido. presença.